Senhor colocou no meu coração é sobre os inimigos da igreja. Nós sabemos que hoje, no mundo em que vivemos, a gente vê nos noticiários as pessoas, o sistema todo indo de encontro com a palavra do Senhor. Mas isso também é cumprimento da sua palavra e cumprimento das profecias. As profecias nos ensinam que nos últimos dias a gente ia ter tempos terríveis, difíceis. A igreja ia enfrentar muitos problemas no mundo espiritual, até mesmo no mundo material. Mas uma coisa é certa: o Senhor protege a sua igreja, o Senhor ergue a sua igreja. O inimigo pode se levantar, e a gente vai ver nesse estudo, nessa pregação, que no decorrer da história, tantas pessoas fizeram de tudo para calar o Evangelho, para calar a igreja, para calar as coisas de Deus, mas não conseguiram. Por quê, pastor? Porque as portas do Hades, a Bíblia diz, não prevalecerá contra o povo do Senhor. Amém? Então preste muita atenção para você entender que eu quero fazer um resumo na história da igreja nessa noite, por isso que eu pedi mais tempo, e aqui a gente vê as flechas no mundo espiritual que vem contra a nossa vida, vem contra a igreja e o povo do Senhor Jesus. Então por que eu estou te falando isso? Porque nunca vai ser fácil você realmente trilhar esse caminho da salvação, trilhar esse caminho de ser uma grande testemunha de Jesus nesses últimos dias. Amém? Preste atenção para cá, para você entender a mensagem. No decorrer da história, muitas pessoas, vou te mostrar aqui 5 princípios que a humanidade vem contra a palavra do Senhor, vem batendo na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, na verdade, ela é infalível. Eu e você somos falhos, mas a palavra de Deus, ela nunca falha. A palavra de Deus, ela é infalível. Isso você tem que crer. Porque a Bíblia, como sempre eu costumo falar aqui no ministério, nas ministrações, que este livro, muitas pessoas, a gente vai ver nesse estudo, que morreram. Muitas pessoas se doaram para que hoje você tenha essa palavra com 66 livros para você estudar. Então não foi fácil o decorrer da história. Então tudo que o sistema, o inimigo, o mundo quer fazer é calar a palavra do Senhor. Então nós temos que ter isso em mente. Quando alguém te confrontar, quando alguém te refutar, deixa ele fazer. Se alguém quiser bater, deixa ele bater. O importante é você confiar que a Bíblia ela é infalível. Aleluia. Outro ponto, a divindade de Jesus Cristo. Muitos têm negado a divindade de Jesus Cristo. Se você nega que Jesus Cristo veio nessa terra, se você nega que Ele foi o Filho de Deus, que Ele é o próprio Deus, não tem como Deus cumprir tantas coisas na tua vida se você não crer. Você tem que crer que a Bíblia é infalível, e você tem que crer que Jesus Cristo é Yeshua, é o Messias, e é ungido, e é o próprio Deus. Não perca o nascimento virginal de Jesus. Maria foi agraciada, o anjo visitou ela. Você tem que crer nisso. O anjo Gabriel visitou ela ali na cidade de Nazaré. Disse: Maria, tu és agraciada, tu és abençoada, porque de ti nascerá o Salvador da terra. Nós temos que crer que isso também é a verdade. Outro ponto, a morte expiatória de Jesus na cruz. Se você negar isso aqui, você não é cristão. Se você negar que Jesus não entregou a vida dele, aí fica difícil. Você tem que crer que Ele foi para a cruz e pagou alto preço para que hoje eu e você estivéssemos aqui. E outro ponto, a ressurreição corpórea de Jesus é sua volta. Isso aqui é o âmago do Evangelho. Paulo pregou sobre a ressurreição do seu ministério. Os apóstolos todos bateram na ressurreição. Por quê? Porque o último inimigo que Deus vai destruir é a morte. O último inimigo, o inimigo que persegue a humanidade é a morte. Por isso ele morreu, ressuscitou para trazer esperança para a igreja, que um dia também
aqueles que morrerem com ele vão ressuscitar com ele. Então ele é o cabeça da igreja. Não existe outro nome sobre esse nome. Ele é o Messias, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele veio nessa terra. É ele que manda, ele que está agora no trono da glória dele, intercedendo por mim e por você. Você coloca as suas causas diante de Deus e Deus está julgando no mundo espiritual. Você não vê isso. Você tem que crer nesse poder sobrenatural que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Paulo, cheio do Espírito Santo, ensinando a Timóteo para uma sociedade também que batia forte na palavra de Deus com seus ensinos, o mundo grego romano, muitos filósofos de argumentos inteligentes, homens fortes. E Paulo disse para Timóteo: olha, Timóteo, você que é jovem, você vai enfrentar o sistema, você vai enfrentar esse mundo aí. Vou te dizer uma coisa que você tem que crer, Timóteo, e você tem que crer, igreja. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Isso tem que fazer parte do seu ministério. E útil para nos ensinar o que é verdadeiro. E para nos trazer a perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos. E nos ensina a fazer o que é certo. A Bíblia, ela é o que? Ela é verdadeira. Ela nos ensina, ela nos corrige a fazer o que é certo. Você tem que crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Deus inspirou esses homens que doaram as suas vidas. Mais de 40 homens inspirados por Deus de todas as classes sociais. Deus pegou pescador, Deus pegou cobrador de imposto, Deus pegou as pessoas lá do campo, fez profeta, no caso de Eliseu, que substituiu Elias, e Deus faz do jeito que Ele quer. E quando Ele ascendeu ao céu, Ele deixou essa palavra para a sua igreja: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em toda a Samaria e nos mais lugares mais distantes dessa terra. O cabeça, Jesus Cristo deu a ordem para a igreja: olha, eu vou encher vocês de poder, eu vou encher vocês de unção, eu vou encher vocês de autoridade. Para quê? Para fazer o bem, para testemunhar, para quebrar as obras de Satanás, a obra da chave. É por isso que o crente, ele é diferente, porque ele crê em coisas que ninguém quase crê. Porque você crê em algo que você não vê, querido. Isso é sobrenatural. É o sobrenatural. E Deus levantou 12 apóstolos. Jesus começou com 12 apóstolos para espalhar a palavra dele por todo o planeta Terra. E foi caro o preço. Por quê? Porque todos foram martirizados, somente João que morreu de morte natural. Todos os apóstolos foram martirizados, mas cada um cumpriu o seu chamado, cada um foi para uma região que o Senhor ordenou e fizeram a obra maravilhosa de Deus. A história vai passando e depois que todos os apóstolos morrem, chegam os pais da igreja que agora vão comandar a igreja de Cristo. Sabe o que eu quero pregar para você? Que Deus nunca deixou a sua igreja sem ninguém. Que Deus sempre deixou na sua igreja os remanescentes para fazer a diferença. Depois que os apóstolos todos morreram, Deus levantou esses grandes homens que também foram martirizados. Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo, discípulo de João, Justino Mártir, Atanásio e Agostinho de Hipona no século I e no século II. Depois que esses homens todos morrem, Deus levanta outros. No século I e no século VI, Irineu, Clemente, Orígene, Anastácio, Cirilo de Alexandria e João Crisóstomo. Deus foi levantando. Deus foi levantando no decorrer da história, e os inimigos estão querendo parar a igreja, mas Deus não deixa. Porque Ele é o poderoso Deus, Ele é o cabeça. Aí chega na reforma no século XVI, Deus levanta Lutero, levanta Calvino, Zwingli, levanta aqui Zwingli,
Menos Simon Zurique, Henrique VIII da Inglaterra. E Deus levanta esses homens no século XVI para também trazer a palavra de volta. Porque tudo que o sistema sempre quis foi calar a igreja. A Bíblia não era lida por todo mundo, a igreja aprendia a Bíblia. Ela não dava para todas as pessoas lerem, até porque não tinha também a impressão. E o tempo vai passando, no século 17, 18, chega o iluminismo, muito forte, ocupado até forte na palavra de Deus. O iluminismo, o materialismo, o liberalismo teológico, tudo para confrontar a palavra de Deus. Esses homens são os escritores inteligentes que escreveram coisas fortes, mas a profecia diz que esse tempo ia chegar em Daniel. Daniel 12:4, a profecia diz: pois você, Daniel, mantenha-se esta profecia em segredo, porque não era para o tempo de Daniel, 2600 anos atrás. O livro, até o tempo do fim, quando muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento aumentará. A ciência hoje, a inteligência artificial que vai tomar mais de 40% dos empregos no mundo, nesse fórum mundial a gente já viu isso. Então o conhecimento, não só na inteligência artificial, mas nos livros, nas pessoas que vão se levantar para calar a igreja do Senhor. O iluminismo foi o movimento cultural europeu do século 17 e 18, olha o que ele buscava gerar uma mudança na política, na economia e na sociedade da época. Para isso, os iluministas acreditavam na disseminação do conhecimento. Só que esse conhecimento, ele não é espiritual, ele não é da Bíblia, é um conhecimento do próprio homem, porque o homem agora é o centro de tudo, não é mais Deus e não é mais a igreja. Para enaltecer a razão humana em detrimento do pensamento religioso, a gente vai ver que já vai começar a chocar. Isso veio muito forte, está entranhado até hoje na nossa sociedade. Nós temos René Descartes, nós temos Francis Bacon, John Locke é considerado o pai do iluminismo de Isaac Newton. Os filósofos iluministas defendiam o predomínio da razão sobre a fé. Por quê? Porque a fé você não vê. Não, agora, a partir de agora, é o homem que vai mandar. O que o homem determinar, o que a ciência determinar, é a verdade. Vamos tirar a igreja de lado, até porque a igreja mesmo prendia a palavra, eles batiam forte contra a igreja católica da época, no século 17 e 18, até porque pelos maus exemplos deles, mas continuou, olha aí, acreditavam que o progresso e a felicidade seriam o caminho traçado pela humanidade sem Deus. E Nimrod quis fazer lá na Torre de Babel. Deus deu a ordem: olha, Nimrod, tu vai, vocês vão ser espalhados entre as nações. Nimrod: não, quero para cá meu grupinho. A mesma coisa se repete aqui no iluminismo. E a Bíblia diz em Hebreus 6: sem fé é impossível se agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Completamente diferente da visão do homem. Porque a visão de Deus, ela é espiritual. Mas eu não vou generalizar, porque tem muitas coisas que eles escreveram que é a verdade e que mudaram na sociedade também para melhor. Nós só temos que reter aquilo que faz bem para todos nós e para a sociedade. Mas quando vai bater na palavra, aí a nossa fé tem que prevalecer, a nossa razão. Por quê? O relativismo também foi uma filosofia, uma ideia que dizia que não existe verdades absolutas e nem... Vou te explicar para resumir. Você cria a sua verdade. A sua verdade é aquilo que você acredita. Eu acredito na minha, você acredita na sua, e ninguém de ninguém tem nada a ver com isso. Esse é o pensamento do relativismo. É a ideia de que não existe verdades ou valores morais absolutos e universais. A verdade. Essa palavrinha aqui, a verdade. O certo e
o errado tornam-se conceitos vagos que variam de pessoa para pessoa, como eu falei, de acordo com a sua cultura e criação. Tudo se torna uma questão de ponto de vista e circunstância. O bem e o mal está na sua mente, é você que decide se é verdade ou não. Então a gente vê que vai realmente ao contrário de tudo que a palavra nos ensina. Olha o que o texto diz em Gênesis, tudo começa aqui, no começo. Então o Senhor disse: vejam agora, os seres humanos se tornaram semelhantes a nós. Por quê? Porque eles caíram, o casal caiu. Pois conhece agora o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore de vida, eles comerem. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e deles comerem, viverão para sempre. Se eles comem da árvore, porque tinha duas árvores, tinha a árvore do conhecimento e a árvore da vida. Só que eles foram comer lá na árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor falou: olha, na hora que vocês comerem a fruta, tocarem nela, vocês vão morrer. E o diabo falou o que para ela? Não, você não vai morrer. É certo que você não vai morrer. Mas ela disse: mas Deus disse que se eu tocar, eu vou morrer. E o diabo distorce a palavra. Então o bem e o mal, ele está dentro de mim e de você. O certo e o errado, ele está dentro de mim. Ele está dentro do meu ser, da minha essência. Eu posso ser sim aquilo que eu quiser que eu seja, mas eu te falo, não deixa Deus fora da tua jogada. Não deixa Deus fora da tua vida. Porque você está tão furioso, o Senhor falou para Caim, depois que ele matou Abel. O Senhor perguntou a Caim: por que está tão transtornado, Caim? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Olha aí que Deus fala: mas é você quem tem que dominar. É você que tem que dominar. Se você vai para o caminho do bem ou o caminho do mal, é você que decide. Para que você não venha jogar na cara de Deus depois. Mateus 5,37. Quando disseres sim, que seja de fato sim, que é a palavra do crente da igreja. Quando disserem não, de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Por isso que a nossa palavra é sim, sim, não, não. E doa quem doer. Muitas das vezes tu vai dizer sim e muitas das vezes tu tem que dizer não. E não pode passar disso, porque se passar, o inimigo já te setou. Aí tu começa, ele já começa a controlar a tua mente, tu já começa a fazer coisas que não agradam ao Senhor. O hedonismo, outra filosofia que mudou o século XXI, é uma doutrina ou filosofia de vida que defende a busca por prazer, com a finalidade da vida humana, buscar o prazer, mover as paixões. O que é que as pessoas estão buscando no mundo? O prazer. Para onde é que a maioria das pessoas vão agora? Para a Bahia, atrás dos trio elétricos, comprar os blocos, porque tudo por prazer. Tudo por prazer. É prazer, é nas drogas, é nos vícios. É um mundo hedonista. Um prazer sem medida pode gerar uma angústia terrível. Mas um prazer prudente pode render um gozo esplêndido. Isso aqui é o epicurismo, que também é uma filosofia que fala também do prazer. Mas é um prazer sem Deus. O sociólogo Bauman diz que vivemos em uma sociedade em que as relações são fluídas e instáveis. As pessoas correm para obter mais qualidade de vida, que não é errado, mais sucesso, que não é errado, mais dinheiro, que não é errado, mais reconhecimento, que não é errado, mas mais prazer. Não é errado você ter conhecimento, você ter dinheiro, só que ele está nos ensinando que a tua relação ela é líquida, ela é instável. E você não é seguro. A qualquer momento você está aqui, a qualquer momento você está ali. Ela não tem alicerce. A tua relação com Deus não tem alicerce. Ela é líquida como a água.
E a nossa relação com Deus, ela tem que ser verdadeira, do quem crê. Ela tem que ser forte. Olha que Paulo vai falar para Timóteo: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles de coração puro invocam o Senhor, porque é difícil na juventude você servir a Deus. Timóteo é um jovem, e Paulo está falando para ele: olha, tu tem que orar, tu tem que se consagrar, se separar, senão tu não vai resistir, porque não é fácil. 1 Coríntios 7, a Bíblia diz: mas se não conseguirem se controlar, deve casar. É melhor se casar do que viver, de que arder em desejo, porque o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Porque o certo e o errado está dentro de mim, e o bem e o mal está dentro de mim. Por causa de quem? Por causa da queda do casal. Vocês estão entendendo? Dá glória para Jesus. O materialismo é outra filosofia que está batendo forte contra os princípios da igreja. É uma vida voltada unicamente para as coisas materiais dessa terra. Esse estilo de vida, por mais que esteja em alta na sociedade atual, pode trazer consequências negativas, bastante negativas, se a pessoa não tiver um equilíbrio para ter a riqueza. Existem pessoas aí que ganharam na cena, que eram pobres, ganharam na cena, pegaram o dinheiro, estouraram tudo o dinheiro e estão lisos. Por quê? Porque não aproveitaram a oportunidade que elas tiveram. Elas jogaram a vida delas ao bel prazer desse mundo, da luxúria, e acabou o dinheiro. A luxúria das joias, a ostentação dos bens. Veja que não é errado você ter os seus bens. Não é errado você produzir, porque o melhor da terra, Isaías diz que é para nós. O melhor da terra é para o crente, mas tem que ter um equilíbrio diante de Deus. As riquezas não podem ser maior do que a presença de Deus na tua vida. Mateus 6, 19, 21, Jesus nos alerta: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde os ladrões arrombam casa e os furtam. Ajunte os seus tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Onde o seu tesouro estiver, ali estará o seu coração. Nós temos que ter. Quem aqui não quer ter um carro bom, uma casa boa? Todo mundo quer ter. Mas não tem que ser o foco da nossa vida principal, porque tudo isso vai ficar e vai servir para outra geração. E o último inimigo dessa noite é o Islã radical. Essa espada aqui ilustra que o Islã é contra todas as religiões do mundo, ele cortando todo mundo e destruindo todo mundo. Esse aqui é o maior inimigo agora que a igreja vai enfrentar nos últimos dias. A ascensão do islamismo radical é resultado de muitos fatores complexos, incluindo o colonialismo ocidental nas regiões dominadas pelos muçulmanos. A Europa hoje está assim, ó. Em todo o mundo eles estão se colocando, para que no futuro breve eles comecem a se revelar e comecem a explodir um monte de pessoas. Porque eles são radicais, eles são ortodoxos para fazer o mal. Eles acreditam que a religião deles, o Deus dele, o protege e está com ele quando eles praticam essas coisas. Por isso que você vai ver no noticiário agora muito sobre o Islã. Eles degolam as pessoas, eles matam, eles não têm pena. E o maior inimigo deles é os cristãos. O islamismo radical persegue e ameaça todos os cristãos hoje no mundo. Se você chegar ali na Nigéria, pregar sobre Cristo, e tiver lá um muçulmano radical, ele para a igreja, ele mata, te prende e te deporta.
Jesus disse, o verdadeiro evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Veja que é completamente diferente dos conceitos de tudo que nós já vimos nessa noite, de todas as filosofias que nós já vimos nessa noite. Agora a refutação na palavra de Deus. Se alguém afirma, estou na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama o seu irmão permanece na luz e não leva os outros a tropeçar. Mas quem odeia o seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão, não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. 1 João do 9 ao 11. A gente vê que é completamente diferente de tudo que a gente está vendo no mundo. Jesus nos ensina em João 13: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento: ame uns aos outros, assim como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. O seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são os meus discípulos. Essa é a verdadeira igreja. A igreja que se respeita, a igreja que se ama e a igreja que trabalha e dá testemunho. Já estamos terminando. Tessalonicenses 5, 18 a 22. Olha aí. Sejam gratos em todas as circunstâncias da nossa vida, tanto no momento difícil, no momento de provação, no momento de dor, pois essa é a vontade de Deus, para que vocês em Cristo Jesus não apaguem o Espírito, a igreja morna que ele pregou. Não despreze as profecias, que é a palavra de Deus, mas ponha à prova tudo que é dito e fique com o que é bom. Mantenha-se afastada de toda forma de mal e glorifique o nome do Senhor. Vamos ficar de pé nessa noite. Aleluia. Não sei o que ele viu. Feche teus olhos nessa noite. Não sei por qual razão. Glorificado é teu nome, Senhor. Nós exaltamos o teu nome nessa noite. Nós glorificamos o teu nome nessa noite, porque tu és fiel. A tua igreja tem enfrentado, Senhor, muitos inimigos no decorrer da história. A tua igreja, Senhor, tem enfrentado muitos obstáculos, até mesmo pelos maus exemplos de pastores que não te glorificam, de pessoas, obreiros da tua casa que não dão testemunho verdadeiro do teu evangelho, mancha o evangelho. Que tu venha ter misericórdia da tua igreja, que tu venha ter misericórdia da tua igreja verdadeira. A igreja verdadeira de Cristo é a igreja unida, a igreja que glorifica, que exalta o nome do Senhor. É uma igreja que ama estar na presença de Deus. É uma igreja que não mede dificuldade para estar na presença do Senhor. Fala com o Senhor nessa noite. Se essa palavra falou ao teu coração nessa noite, conversa com Ele, peça perdão para Ele nessa noite. Senhor, te apresento a tua igreja, a tua eleita, os teus servos que se dispuseram a estar nessa noite, nesse culto da família. As pessoas que estão na live, meu Pai, que tu venha abençoar, que tu venha quebrar todas as cadeias no mundo espiritual, aquilo que impede, Senhor, da tua igreja ser abençoada, aquilo que impede da tua igreja estar, Senhor, na tua casa para glorificar e exaltar o teu nome. Meu Pai, os pensamentos, as culturas, as tradições humanas não melhoraram o mundo. Os filósofos, os escritores, não, a ciência não melhorou o mundo, pelo contrário, estamos em guerra. Estamos em guerra na Síria, estamos em guerra no Iêmen, estamos em guerra na Ucrânia, estamos em guerra em Gaza, estamos em guerra, Senhor, na Nigéria, uma guerra civil. O homem não melhorou, Senhor, porque o homem, quando se afasta de ti, ele fica, Senhor, ele fica, meu Pai, sem a tua proteção espiritual.
E a soberba começa a entranhar em seus pensamentos. E o homem começa, Senhor, a ser arrogante. O homem começa, Senhor, a falar coisas que não convêm. O homem sem Deus, ele fica arrogante. O homem sem Deus, ele fica soberbo. O homem sem Deus, ele é ingrato. O homem sem Deus, ele não existe. O vazio toma conta da sua alma. O vazio toma conta do seu ser. Porque todas as escrituras, meu Pai, são inspiradas por ti. Tu é o cabeça da igreja, não tem iluminismo, não tem, Senhor, hedonismo, não tem, Senhor, relativismo, não tem, Senhor, qualquer doutrina satânica atual, esse gnosticismo moderno, Senhor, que vai calar o teu povo e o verdadeiro evangelho. Roma, Senhor, não calou a igreja. Roma não calou a igreja, meu Pai. A tua igreja venceu. Os cristãos, eu estou falando de verdadeiros cristãos. Eu estou falando de pessoas que doaram a sua vida para servir a Deus, discípulos de Jesus. Eu não estou falando de crentes, que crente até o diabo é. Eu estou falando de discípulos de Jesus, de pessoas que realmente entregaram a sua vida para Cristo, crucificaram a sua carne pelo amor do Evangelho, então testemunha que são crentes de verdade. Renova a nossa vida nessa noite. Renova a nossa vida espiritual. Porque a tua palavra diz, meu Pai, o apóstolo Paulo, no versículo capítulo 8 de Romanos, ele diz que nós somos muito mais do que vencedores. Porque acreditamos no teu sobrenatural, porque acreditamos que você veio nessa terra, nós acreditamos que você veio, que você ressuscitou, nós acreditamos, meu Pai, que você ascendeu a esse céu e deixou a ordem para a tua igreja, a ordem para a tua igreja para pregar e ministrar a tua palavra. Visita, Senhor, as famílias do Brasil, visita as famílias que estão doentes, visita as famílias que não têm o que comer, visita as famílias que estão em luto, visita, meu Pai, nessa noite aqueles que não têm a força para caminhar, aqueles que não têm a vontade mais de estar na tua casa. Visita nessa noite, tira essa frieza dos nossos corações e que possamos entregar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família diante de ti, os nossos bens materiais, é tu que nos dá o nosso alimento, a nossa veste, porque tu é Deus. Não existe outro nome, não existe outro nome. Ninguém vai parar o povo de Deus. Não é a carnalidade agora do carnaval que vai parar, que vai afrontar a palavra de Deus, porque todo mundo afronta, mas cai. A Bíblia diz em Gálatas que todos aqueles que zombam das coisas de Deus cai, morre, porque de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém brinca. Deus abençoa a tua igreja, abençoa as denominações sérias desse país, os pastores sérios desse país, que trabalham, que ajudam, Senhor, essa sociedade. Abençoa, Senhor, todos os segmentos da sociedade, o político, os médicos, Senhor, os empresários. Abençoa aqueles homens de bem, homens que levantam, Senhor, cedo, que trabalham, Senhor, em prol de uma sociedade melhor. Abençoa a tua igreja nessa noite. Nos dá uma noite reparadora na tua presença. Nos dá uma noite reparadora na tua presença. Queremos estar na tua presença, Senhor. Queremos estar na tua presença. Queremos estar, meu Pai, diante de ti naquele grande dia. Queremos estar diante de ti naquele grande dia quando tu rasgar o céu. Tu vem buscar uma igreja santa, uma igreja separada, uma igreja imaculada, uma igreja, Senhor, adornada pelo poder da tua palavra. Nos dá força, meu Pai. Nos dá força na semana que vai entrar, Senhor, voltares. Nos dá força para não negar a fé. Nos dá força para não desistir da chamada, da jornada. Não desistir dos momentos, nas circunstâncias da vida. Glorificado é o nome do Senhor.
Exaltado é o nome do Senhor, Deus soberano de Israel. Que a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja com esse povo, com essa igreja. Bate palma para Jesus.